1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 a 17, diz assim a palavra do Senhor. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Amém? Palavra maravilhosa. Não apenas diz que o nosso corpo é um templo, um santuário de Deus, mas Paulo aqui diz, você é um templo, você é um santuário. Então que Deus nos ajude e que possamos beliscar um pouquinho aqui do que o apóstolo Paulo quis nos transmitir. Vamos curvar nossa fronte e falar com Deus agora em uma palavra de oração. Precioso Deus e amado Pai, agradecemos por essa oportunidade que estamos tendo de outra vez nos voltarmos a Ti agora em uma palavra de oração, para te agradecer por esse dia que Tu nos tem dado, pelos louvores que Tu amas e cantamos a Ti, e cremos que Tu recebeu o louvor do Teu povo, da Tua igreja nesta manhã. Agora estamos aqui desejosos, Senhor, Teu povo está desejoso de ouvir uma palavra. Toda oposição pode existir em cima disso, mas aqui pedimos para que Tu nos guarde e que Tu auxilie e socorra a Tua igreja neste momento para ouvir algo de Ti. Nos auxilie, Senhor, socorra-nos, porque precisamos de Ti, da Tua graça e da Tua misericórdia. Esteja, Senhor, sobre nós, repousando sobre nós o Teu Santo Espírito, para abrir o nosso entendimento para as Escrituras que acabamos de ler, e que possamos ter uma visão abrangente acerca do que foi dito, tanto pela Tua Palavra, quanto também pelos sermões do Teu profeta William Branham. Aqui sempre nos reunimos, Senhor, com esse intuito, Senhor, de aprender mais de Ti, da Tua Palavra, e daquilo que a Tua mensagem nos transmite, nos faz entender mais ainda do que nos foi revelado pelos Teus santos apóstolos. Assim pedimos, Senhor, para que Tu nos ajude mais uma vez, e crendo que Tu responderá essa súplica que Te fazemos, nós desde já Te agradecemos, no maravilhoso nome do Senhor, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Muito obrigado, Pai. Graças a Deus. Certo, meus irmãos, veja, você sabe que Deus, Ele sempre fez uso do homem para comunicar algo para Ele, ou para o seu povo. Deus sempre fez uso do homem para poder se velar através dele, a fim de comunicar algo ou de ser conhecido pelo mundo. Ele começou a fazer isso através dos patriarcas, e em seguida também depois pelos próprios profetas. Deus usou esses profetas para que eles não somente pregassem a sua palavra, inspirados pelo seu Santo Espírito, mas para que também eles próprios fossem a palavra de Deus, feito carne ali manifestado. Para que isso? Para que o próprio Deus se manifestasse em meio do seu povo. Foi assim que Urbana nos ensinou. Deus sempre usou profetas para que ele pudesse se identificar por meio daquela mensagem e tornar-se conhecido através daquele ministério para o seu povo. Há várias mensagens que Urbana menciona isso, só separei uma aqui para nós lermos. A maneira de um verdadeiro profeta de Deus, mensagem pregada em 62. Amós, está citando aqui um profeta do Antigo Testamento. Amós era a palavra de Deus, caminhando para a estrada. Veja que ele não apenas está dizendo que Amós pregava a palavra, ele era a palavra. Os profetas eram a palavra, ou seja, era um Deus ali em carne humana, em uma medida assim. Ele entrou rudemente, não na moda do mundo, ele veio no poder do Espírito. É desta maneira que a palavra de Deus vem, não no credo organizacional, não em algo efeminado no púlpito, mas vem no poder do Espírito, para manifestar Deus à nação e ao povo. É uma diferença. Quanta diferença! Sim, então aqui irmão Branham está nos dizendo, Deus quer se manifestar para a sua nação, para o seu povo. De que forma? Ele usou lá profetas. Amém? Depois você sabe que ele mesmo se encarnou, a própria pessoa de Deus se encarnou em plenitude no seu Filho. Para quê? Para fazer a mesma coisa que ele fazia através desses profetas. Deus se manifestou no seu Filho para que ele fosse conhecido perante todos. Certo? Também separei algo aqui, Mamana falou muito sobre isso, você sabe. Só uma passagem aqui lá do livro das Eras, página 300.
Aí está de novo, o Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo. Então aquilo que você viu lá nos profetas do Antigo Pacto fazerem, em uma medida, agora você tem em toda medida no seu Filho no Novo Testamento. Então, o Jeová que se manifestou nos profetas é o mesmo Jeová que agora se manifesta em Jesus. Então, o Jeová do Antigo Testamento é o Jesus do Novo Testamento. Ouve, pois, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Único Deus. O Novo Testamento não revela um outro Deus. Ok? Quando Cristo veio, Ele não veio para se revelar a nós como se fosse mais um Deus chegando aqui. Então você tem Deus e agora você tem um outro Deus. Não. Jesus não era um outro Deus. O Novo Testamento não está revelando a você um outro Deus. Está revelando o quê para você? O próprio Deus que apareceu antes no Antigo Pacto através dos profetas. Só que agora está aparecendo no seu Filho. E o seu Filho não é um outro Deus. Ou um Deus menor. Certo? É o próprio Deus ali manifestado no seu Filho. Amém. O Novo Testamento não revela outro Deus. É uma revelação adicional do único e mesmo Deus. Cristo não desceu para dar a conhecer a si mesmo. É isto. Então, Jesus, o Filho de Deus, Mamãe aqui está admitindo, ele desceu. Cristo, está falando do Filho. Cristo, o Filho, desceu. Ele estava lá com o Pai. O Filho não começou a existir só da Virgem Maria. Se a primeira existência de Cristo fosse da Virgem Maria, não seria correto dizer que ele desceu. Né? Mas quando ele diz que Cristo desceu, quer dizer que ele já estava lá. Como ele falava em outros sermões, sim, desceu dos palácios de marfim do seu Pai, de seu Deus. Assim Mamãe falava. Então Cristo desceu, o Filho desceu, mas ele não veio até aqui para dar a conhecer a si mesmo, para se apresentar a você como se fosse um outro Deus, um segundo Deus. Ele não veio para revelar o Filho, embora o Filho estivesse aqui para que todos soubessem que Deus tinha um Filho, porque muitos não sabiam disso, mas as Escrituras, de forma velada, revelavam que Deus tinha um Filho. Mas embora aqui uma banda disse que o Filho tenha vindo aqui, o objetivo dele realmente não era simplesmente manifestar, olha, eu sou o Filho de Deus. Não, ele veio para revelar Deus nele. Cristo não desceu para dar a conhecer a si mesmo, ele não veio para revelar o Filho, ele veio para revelar e dar a conhecer o Pai. Foi para isso que Cristo veio. Os profetas estavam aqui para quê? Para revelar Deus, o Pai. E agora Deus fez isto através do seu Filho. Amém? Só quero chamar a atenção para um pequeno detalhe aqui, porque quando você vai no livro das eras, da tradução da Voz de Deus, há um pequeno erro que eu quero crer que seja apenas de digitação. Porque aqui eu li, ele veio para revelar e dar a conhecer o seu Pai. É como que está lá no texto em inglês. He came to reveal and make known the Father. Porém, no texto traduzido, ao invés de estar ele veio para revelar, está lá e veio para revelar. Então, ao invés de estar escrito lá ele, como está no inglês, está e. E em inglês é and. Só que lá está escrito he. E he não é e, é ele. Então, sem medo de errar, você pode pegar o livro das eras, se você tem em mãos o livro, pega o livro das eras, vai lá na página 300, e onde lá está escrito, e veio para revelar e dar a conhecer o Pai, você pode colocar ali do lado do E, o L e o E, porque é o que o Mambanda disse lá no original, ele veio para revelar. Você entendeu isso? No texto aqui da Voz de Deus está, e veio para revelar, então faltou o L e o E, porque não foi isso que ele disse, não escreveu e veio, ele veio. Então está falando de Jesus. Jesus, o Filho, ele veio para revelar e tornar conhecido o seu Pai. Ele nunca falou de dois deuses. Aí que está. É isso que ele disse. O Novo Testamento apresenta Cristo como segundo Deus ou como dois deuses? Não. Não há dois deuses, há um Deus. Mas Deus se revelou através do seu Filho, que não é Deus. E é um ser distinto de Deus. Ele falou de um só Deus. Jesus veio para falar de um só Deus. E agora, nesta última era, voltamos à revelação de coroamento, a mais importante revelação da divindade de toda a Bíblia, que é Jesus é Deus. Ele e o Pai são um. Há um único Deus e seu nome é Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. Então, Cristo veio aqui para revelar a si mesmo? Não. Veio aqui para revelar o único Deus. E Jesus Cristo estava ali fazendo isto. Só que é claro, quando os unicistas da mensagem leem isto aqui, eles pensam que o Mamãe está pregando o unicismo. Né? A revelação da divindade de toda a Bíblia é esta, Jesus é Deus. Só que logo em seguida, ele vai explicar, ele e o Pai são um. Então está falando de unidade.
Então Jesus é Deus por quê? Ele está explicando por que Jesus é Deus. Porque ele, o Filho, que não é Deus, e o Pai, que é Deus, estão em unidade. Então o que o Cristo está ali revelando? Deus. Então o que Jesus é para nós ali? Deus, a imagem visível do Deus invisível. Amém? Houve um sinalzinho aqui no estabilizador. Está caindo, está tendo problema de corrente aqui, tá? Pode cair a luz a qualquer momento. Tudo bem, irmão, vamos prosseguir. Então é isso que o Umbanda aqui está falando. Então, o nome de Jesus, ele diz, né? Seu nome é Senhor Jesus Cristo. E é assim que Deus quer ser conhecido. Você pode chamar Deus de Jesus. Porque esse foi o nome que ele quis dar para o seu filho, e Jesus disse que o nome que ele deu para ele era o mesmo nome de seu pai. João 17, versículos 11 a 12. Não leia isso na tradução da Revista Corrigida, porque lá está errada essa tradução. Eu sempre leio isso aqui na Revista Atualizada. Como em outras traduções também está mostrando corretamente. Mas a Corrigida e outras mostram errado. Na Atualizada está assim: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste. Né? Na Corrigida diz: guarda os que tu me deu, os que tu me deste. Não é disso que Jesus está falando. Está falando do nome dele que Deus lhe deu. Guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós somos. Assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me deste. Então, aqui Jesus está dizendo: olha, eu estou guardando aqueles no teu nome, que é o nome que tu deu para mim. Sendo assim, Jesus nos revelou Deus por meio de si mesmo, o que o torna Deus para a igreja. Amém? Não um segundo Deus, não um outro Deus, mas o próprio Deus, embora o Filho em si não seja Deus, mas leva o seu nome. Ele é a imagem de Deus, como nós explicamos em outra ocasião, certo? Mas o nome dele é o mesmo nome de Deus. Então, se Deus e seu Filho têm o mesmo nome, isso quer dizer que tudo que o Filho estaria fazendo aqui seria no nome do seu Pai, no nome do seu Deus, para tornar Deus revelado e conhecido. Mas o que você tem que entender aqui é que são dois seres diferentes. O que significa então que existem o quê? Dois Jesus. Um é Deus e o outro é o seu Filho, que recebeu do seu Pai o mesmo nome que o dele. Certo? Então é isso. Uma banda ensinava dois Jesuses também. Senhores, queríamos ver a Jesus, mensagem pregada em 58, não temos traduzida. Quando ele esteve aqui na terra, quantos sabem que aquele era a coluna de fogo que seguiu os filhos de Israel no deserto? Que era Cristo, o anjo da aliança? Tudo bem. E quantos sabem que aquele era Jesus em Jesus, aquele mesmo Espírito? Então aqui o Mamãe está falando. Você tinha ali Jesus habitando dentro de um outro Jesus, certo? Um era Deus, o outro não era Deus. Não são dois deuses. O outro Jesus não veio revelar você um outro Deus, ou você quer a si mesmo. Ele veio para revelar através dele Jesus, Deus, o Pai. Então, você tinha o Filho de Deus, que era chamado Jesus, e dentro dele havia um outro Jesus, que era o seu Deus e Pai. Então, quando o irmão Bana ensinava, como os primeiros apóstolos ensinavam que Deus tinha um filho, ele não estava afirmando com isso que Jesus seria um segundo Deus, ou um Deus menor, ou um Deus com duas naturezas, ou mesmo que houvesse uma dualidade de Deus. Ele nunca ensinou isto, mas que havia o quê? Dois Jesus atuando e falando naquele corpo de carne. Antes de Cristo nascer num corpo de carne, através do nascimento virginal, ele já tinha sua existência teofânica. Deus estava naquela teofania também. Então você tinha Jesus em Jesus na teofania, antes da criação. Depois você tem ali no Antigo Testamento, quando ele aparece na sarça ardente, quando ele aparece para Israel, sim, ou para Jacó, na forma de anjos, como apareceu para Abraão, aquilo ali era Jesus em Jesus também. Então, o que Deus fez em carne não foi nada novo. A única novidade é que agora fez no próprio corpo que Deus havia criado ali para o seu filho. Até então o filho não tinha um corpo de carne próprio, mas agora ele tem. Até hoje. Por meio desse corpo, Cristo está lá, assentado no trono do Pai, fazendo intercessões por nós.
Então, como eu disse, era assim como a Umbanda ensinava, porque ele era um estudioso, ele sabia que era dessa maneira que os pais da igreja ensinavam, de que Deus tinha um filho, que esse filho tinha uma pré-existência, e que este filho não era o próprio Deus, mas pelo fato de Deus estar habitando ali naquele filho, na sua forma teofânica, como verbo, como logos, que é o Senhor de Deus, isso fazia de Jesus, o filho, Deus também. Então Jesus estava na forma de Deus ali antes da criação. Quando Deus entrou no corpo de seu filho, você tinha ali agora Deus em forma de carne. Mas quando o filho estava lá apenas em uma teofania, não tinha um corpo físico ali, material, pelo fato de Deus estar ali habitando nele também naquela forma, então você tinha ali Cristo também nesta forma, nessa forma de Deus. Uma forma teofânica, uma forma espiritual. Amém? Para que isso? Para que aquelas primeiras criações, as criações celestes que para nós são invisíveis, conhecessem Deus também. Veja que Deus, ele antes de ser revelado e conhecido para nós através de profetas ou por meio do seu próprio Filho, lá naquela dimensão ele quis ser conhecido através do seu Filho na sua forma teofânica. Então os anjos puderam conhecer Deus também através do seu Filho. Certo? Então é assim, por causa disso, por conta disso, os primeiros pais sempre chamavam Jesus de Deus também. Não como um segundo Deus, ou como sendo dois deuses, mas por ele estar na forma de Deus. Eu separei aqui alguma coisa que eu já devo ter lido e comentado com certeza em outros estudos. Algumas cartas aqui de Justino, que foi mestre de Irineu, certo? Ele escreveu aqui numa carta que ele se dirigiu a Trifão. Ele fala o seguinte aqui: eu prossegui, amigos, a apresentar-vos-ei como outro testemunho das Escrituras sobre um princípio anterior a todas as criaturas que Deus gerou, certa potência racional de si mesmo. Ou seja, Justino aqui está dizendo que o Filho foi gerado antes da criação e que era uma manifestação do próprio Deus. É isso que Justino aqui está dizendo. Que é chamada pelo Espírito Santo de glória do Senhor, às vezes de Filho, outra sabedoria. No livro de Provérbios, Jesus é chamado assim, o Filho de Deus, quando é gerado lá. Ou ainda anjo ou Deus. Senhor, palavra. Ela mesma se autodenomina chefe do exército, ao aparecer em forma de homem a Josué, filho de Naum. Todas essas denominações, esses títulos, sim, lhes são atribuídas por estar a serviço da vontade do Pai e por ter sido gerada pela vontade do Pai. Entretanto, será a palavra da sabedoria que me dará testemunho, pois ela é esse mesmo Deus gerado pelo Pai do universo e que subsiste como palavra. Aqui veja que Justino está chamando do Filho como Deus gerado pelo Pai. O que é o Filho? Ele é um Deus gerado. Lembra como a Umbanda chamava do princípio da criação de Deus? De que no Filho Deus era uma criação? Então, antes da criação do corpo físico de Jesus, Jesus já tinha uma existência. Ele não foi criado lá, ele foi gerado. Porque ele não era uma criação como da criação do mundo. Ele foi gerado antes da criação. Então, quando ele era um filho gerado, ali você tinha também Deus gerado. Deus gerado na forma do seu filho. Era assim que os primeiros pais entendiam. Você vê que só agora o Umbanda vem com suas mensagens e traz à tona isso novamente. Só que alguns não entenderam e acharam que ele estava falando de Jesus sendo a própria pessoa de Deus. Não. Justino aqui não está pregando unicismo. Isto aqui, meus irmãos, é o século I, se não estiver enganado. Entre o século I e o início do século II aqui. Não tinha trindade aqui sendo pregada. Ninguém pregava trindade nessa época. Embora os trinitários podem pegar isso aqui e dizer, isso aqui, Justino está pregando a trindade, é mais ou menos isso que ele está querendo nos transmitir. Não, ele não está transmitindo trindade, unicidade, nada disso. Dualidade, nada disso. Ele está pregando o que os primeiros pais entenderam. Está dizendo aqui que aquele filho é como se fosse Deus ali gerado, porque é uma manifestação do próprio Pai. Deus gerado pelo Pai do universo e que subsiste como palavra, sabedoria, poder, glória daquele que a gerou. Ela diz o seguinte, pela boca de Salomão: depois de anunciar-vos o que acontece cada dia, ter-me-ei a enumerar-vos as coisas que existem desde a eternidade. O Senhor me gerou como princípio de seus caminhos para as suas obras. Isso aqui está lá em Provérbios. Está falando da existência do Filho antes da criação. Isso aqui foi antes da criação. Deus gerou o seu Filho. E o que era esse Filho gerado? Ele chamou aqui de Deus gerado, porque era uma manifestação de Deus mesmo.
Certo? Essa linguagem não é de Justino, essa linguagem é de João. Ele tirou isso aqui lá do Evangelho de João. Eu vou ler para você isso daqui a pouco. Alicerçou-me antes do tempo, no princípio, antes de fazer a terra, antes de qualquer criação. O Filho foi gerado ali, pelas mãos de Deus. Antes de criar os abismos, antes de fazer brotar as fontes das águas, antes de assentar as montanhas, antes de todas as colinas, Ele me gerou. Então, Justino aqui está dizendo, Deus gerou um Filho para que Ele pudesse ser o quê? Deus. Deus mesmo. Deus manifestado através desse Filho. Ele me gerou. Demonstrei profundamente que Cristo, que é o Senhor e Deus, Filho de Deus. Veja, aqui está dizendo que Justino está dizendo que Jesus, o Filho, ele é Senhor e Deus para nós. Ele é o Senhor, ele é o Deus da igreja. Mas ele diz, é o Filho de Deus. Antes apareceu prodigiosamente como homem, como anjo, e também na glória do fogo, como na visão da sarça e no julgamento de Sodoma. Por que isso, meus irmãos? Eu expliquei para você no culto anterior. Sim, Jesus disse, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Certo? Eu disse para vocês, eu mencionei isso. Muito se fala, né, do Pai estar no Filho, mas pouco se fala do Filho estar no Pai. Então, onde ali havia uma manifestação visível de Deus, na forma de uma coluna de fogo, ou nuvem, seja o que for, né, anjo, ali o que é? Justino está te explicando. É o Filho ali em manifestação. Porque onde o Pai estava, o Filho estava ali se manifestando. O irmão Antônio está citando aqui Provérbios 8, 22 a 30. Exatamente isso, irmão. Provérbios 28 fala ali da pré-existência do Filho. Certo? Eu ouvi um ministro no início dessa mensagem dizendo que aquela escritura foi usada por Ário para ensinar a pré-existência do Filho. Errado. Não foi Ário quem primeiro usou essa escritura para falar da pré-existência. Os primeiros pais, antes de Ário, antes dos dualistas, certo? Os primeiros pais usaram essa escritura porque entenderam que ali estava tratando do Filho. Então, meus irmãos, Jesus estava no Pai, como ele disse, tanto quanto o Pai também está no Filho. E por quê? Eu expliquei para você. Jesus é uma parte de Deus. Amém? E veja, os judeus, sem eles compreenderem isso, na época em que Cristo esteve ali entre eles quiseram apedrejá-lo, porque eles haviam entendido que, como ele se apresentava como Filho de Deus, isso para eles era o equivalente a dizer que ele estava ali como sendo o próprio Deus ali em manifestação. Eles estavam entendendo que Jesus estava se manifestando ali como sendo Deus para eles. João 10,33. Os judeus responderam dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então os próprios judeus estavam dizendo, peraí, então se você diz que é o Filho de Deus, então você está dizendo que você é o próprio Deus aqui em manifestação? É isso? Então eles entenderam, se eles aceitassem, era isso. Mas eles não queriam aceitar isso. Não queriam aceitar que Jesus era o próprio Deus ali em manifestação. Então os judeus eles haviam entendido que Jesus estava querendo dar a conhecer a Deus para eles por meio da sua própria vida, pelas obras que ele estava fazendo. Tentou fazer isso pela igreja judia, não deu, depois tentou fazer isso para a igreja gentílica. E você vê que para os pais pré-nicenos, Jesus ele era Deus pelo simples fato de ele ser o filho primogênito de Deus. Vou ler outra carta aqui de Justino outra vez. Por isso, através do mistério da luta que Jacó enfrentou com aquele que lhe apareceu para cumprir a vontade do Pai, mas que era Deus, por ser filho primogênito antes de todas as criaturas, foi profetizado que o Cristo feito homem faria. Então aqui Justino está dizendo, aquele anjo lá que lutou contra Jacó, quem era aquele anjo? Era o Filho de Deus ali. Sim? Para cumprir, conforme ele disse, a vontade do Pai. Mas que era Deus por ser o Filho primogênito antes de todas as criaturas. Então é a mesma coisa, os judeus, como é que é? Você se diz aqui ser filho de Deus, então você está se apresentando a nós como Deus? Porque Justino diz que Jesus era Deus porque ele estava aqui como filho primogênito. É isso mesmo. Outra carta de Justino, vamos ler mais alguma coisa aqui. Portanto, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem qualquer outro homem jamais viu aquele que é o Pai inefável. Lógico, veja, a Escritura diz que ninguém pode ver Deus. Deus, o Espírito Santo, Elohim, Jeová,
Dê o nome que você quiser, mas você viu que ele é Jesus. Ele deu esse nome para o seu filho. Deus quer ser conhecido hoje através do seu filho pelo nome que ele deu para ele, que é Jesus. Né? Eu guardei no nome o mesmo nome que tu me deu, que é o teu nome. Então é assim que Deus quer ser conhecido. Você pode chamar Deus de Jesus. São dois Jesus. Certo? Mas agora veja, esse Jesus, ele é invisível. Esse Deus invisível, não há como ver. Ninguém pode ver. E aqui Justino está dizendo, ninguém viu, nenhum outro homem jamais viu aquele que é o Pai inefável e Senhor absoluto de todas as coisas. E também do próprio Cristo. Aqui Justino está dizendo, Deus, ele é o Senhor de todos, inclusive de Cristo, do seu Filho. Sim? Deus é Senhor do seu Filho Jesus. Mas viu seu Filho, que também é Deus por vontade daquele. O que Justino aqui está dizendo? Nenhum homem pode ver Deus, mas o seu Filho o viu. O seu Filho pode ver Deus. Por que isso? Porque ele é uma parte de Deus, porque ele foi gerado da própria substância de Deus. É o que nós temos dito. Se você nos acompanha no nosso estudo, você vai ver que eu já mencionei várias ocasiões aqui. Ninguém jamais pode ver Deus, porque ele é invisível. Mas o Filho pode ver Deus. E aqui você tem uma confirmação de um pai da igreja. Ninguém jamais viu Deus. Ninguém pode ver o Pai inefável e Senhor absoluto de todas as coisas e também do próprio Senhor. Mas viu o seu Filho. Seu Filho viu Deus. Seu Filho pode ver Deus. Que também é Deus por vontade daquele. Ou seja, Justino diz que por vontade de Deus fez o seu próprio Filho também ser Deus. Não é um segundo Deus, mas é o próprio Deus ali em manifestação. Certo? E anjo por estar a serviço de seus desígnios, aquele mesmo que o Pai quis que nascesse homem por meio da Virgem e que em outro tempo se tornou fogo para falar com Moisés a partir da sarça. Então aqui Justino está dizendo, tudo aquilo que você viu lá no Antigo Testamento era também ali Deus se manifestando no seu Filho, em uma forma visível, porque Deus é invisível. Ok, ele continua aqui. Todavia Trifão mesmo, é a carta para quem ele se dirigiu é Trifão. Mesmo que eu não pudesse demonstrar que o Filho do Criador do Universo preexiste como Deus, porque ele estava lá numa forma teofânica, que era, como diz o Umbanda, ele nos explica assim, a forma teofânica do Filho era o próprio corpo de Deus Jeová. Ok? Então o Filho do Criador do Universo preexistia lá antes da criação como Deus e que depois nasceu como homem de uma virgem. Nem por isso deixa de ser provado que Jesus é o Cristo de Deus. Mas veja, ele insistiu várias vezes em chamar esse Cristo, esse Filho primogênito de Deus também. Mas não se confunda, naqueles dias ninguém estava confuso com isso. Ninguém estava pensando ali que Justino estava pregando dois deuses. Estava apenas mostrando o que a própria Escritura mostra. Que Jesus é Deus porque Deus estava nele. Então veja que apesar de chamar Jesus de Deus, Justino aqui ao mesmo tempo faz uma distinção entre ele e o único Deus. Jesus ele preexiste como Deus porque mesmo antes de qualquer outra coisa que foi criada, o Filho já existia, como eu disse para você, na forma de Deus. E ele tinha escritura para isso? Sim, nós já lemos aqui também, eu vou ler outra vez, Filipenses 2, 5 a 7. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, está falando do tempo que estava lá apenas em uma forma teofânica, ali o Filho estava na forma de Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele sabia que apesar de estar numa forma de Deus, ou de que Deus estava nele, naquela sua forma, isso não fazia dele o próprio Deus um outro Deus. Ele não teve essa usurpação de ser igual a Deus, mas o que ele fez? Ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E assumindo a forma de homem, humilhou-se a si mesmo, a Deus, e até a morte e morte de cruz. Então o que Paulo aqui está nos dizendo é que antes de Jesus ter descido para assumir a forma de homem, o mesmo já preexistia nos céus com seu Pai e na forma de Deus. E isso que Paulo nos fala aqui, estou corrigindo o texto aqui, aparecem uns probleminhas aqui, nos ajuda a entender o que João disse lá em João 1:1 e 2. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, a palavra, verbo, logos. No princípio era a palavra, e essa palavra quem era? O Filho. O Filho que Deus gerou, que estava ali na forma de Deus. No princípio era a palavra, no princípio era o Filho, e a palavra, o Filho, estava com Deus, e a palavra, o Filho, era Deus.
ele estava no princípio com Deus. Ele cita isso aqui por 2 vezes. O Filho estava no princípio com Deus. E por ele estar no princípio com Deus, ou porque no princípio Deus estava nele, isso fazia dele o quê? Deus numa forma, né? Em morfe. Deus em morfe no seu Filho. Então é disso que João aqui está dizendo. Quando diz que o Logos é Deus, a palavra é Deus, está falando de quem? Está falando do Filho que está ali na forma de Deus. É isso que João aqui está dizendo. Só que o Trinitário não consegue ler dessa forma. Os unicistas não conseguem ler dessa maneira. Os dualistas, os testemunhos de Jeová, pensam que é um segundo Deus ali. Eles pensam que Cristo foi uma criação, a primeira criação, mas ele é divina, porque é uma manifestação de Deus. Eles falam tudo isso, né, como os primeiros pais, mas eles distorcem isso, porque eles dizem que é uma criação. Outra hora chamam de Miguel, e o Miguel é uma criação. Então eles falam isso, que Jesus é isso, uma criação, mas nenhum deles entenderam. O unicista não entende isso aqui, o trinitário não entende isso aqui, e infelizmente a maioria dos crentes da mensagem também não entendem João 1:1. Quando eu estive lá no Peru, por exemplo, muitos irmãos me perguntaram: irmão, nos explica João 1:1. Não consegue entender. É difícil para muitos entender isso aqui. Eu estou tentando de várias formas explicar para vocês o que é isso aqui, João 1. Por que aqui João diz que a palavra, o Logos, que é o verbo e que é o Filho, era Deus? Porque ele estava ali, o Filho, na forma de Deus. Porque ele estava com ele. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Então João aqui diz que aquele que era Deus estava com Deus. João não estava pregando aqui 2 deuses. Mas estava apenas mostrando que o Filho que foi gerado antes da criação era uma imagem, uma cópia perfeita de Deus e existia na forma de Deus. Ou seja, desde o princípio, Deus usou seu Filho para se manifestar e ser conhecido. Inclusive ser adorado. Deus foi adorado. E quem primeiro adorou a Deus foi o seu próprio Filho. E isso até foi quem nos explicou, foi o irmão Liveio. E eu sei que o pessoal não gosta, mas eu vou ler aqui, né? Quando eu sei que alguém não gosta, ainda faço questão de ler, para o pessoal não gostar ainda mais. Vamos lá, uma mensagem aqui do irmão Liveio. O sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse sermão, eu creio que eu traduzi todo ele. 21 de março de 2008. Vamos lá. Então agora você pode considerar João 1:1 como sendo o primeiro movimento de Deus. Por que ele veio dizer isso? Porque ali, quando Deus gera o seu Filho, João 1:1 é o Filho ali sendo gerado. É o Logos que sai de Deus. É o primeiro movimento de Deus. É a primeira manifestação visível de Deus, quando ele gera o seu Filho. Antes do Filho, estava ali só Deus, né? Ocupando todo espaço, como diz o irmão Branham. Mas é invisível. Mas quando ele começa a gerar o seu Filho, são os primeiros movimentos de Deus para que ele se torne Deus. A palavra Deus, o que é? O que significa a palavra Deus? Objeto de adoração. Então, quando Deus gera o seu Filho, foi um movimento de Deus para ele se tornar Deus, para ele se tornar adorado. É isso que ele veio, vai dizer aqui, vai nos explicar melhor. Como sendo o primeiro movimento de Deus, o que é perfeitamente correto. Ou você pode tomar o nascimento de Jesus, onde Deus deu a luz a Jesus. Óbvio. João 1:1 ali é Deus gerando o seu Filho. Ou é o Filho sendo gerado antes da criação. O unicista não diz isso. O unicista pensa ali que é Deus. Como é que ele explica isso? Que é Deus? Como é que fica isso? Fica até confuso para tentar explicar o unicismo. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Então, se o verbo é o próprio Deus, então Deus estava com Deus. Mas aí eles dizem que o Deus, o Logos, é o próprio Deus. Então não faz sentido. Não faz sentido isso que os unicistas querem passar para você. Então não é Deus que está com Deus, é o Filho que está com Deus. E o Filho é chamado de Deus porque está na forma de Deus ali. Mas são 2. Um é Deus e o outro não é Deus. E esse que não é Deus não é uma criação, não é uma criatura, certo? É o nascimento de Jesus ali. O nascimento de Jesus onde Deus deu a luz a Jesus. Ou seja, Jesus deu a luz a Jesus. Sei, ok? E a primeira forma de ser Jesus qual que é? Uma forma teofânica. E ao mesmo tempo, Deus deu a luz a Deus mesmo. Por quê? Por que, irmão Liveio? Porque Deus é um objeto de adoração. E não havia ninguém lá para adorá-lo, nem os anjos. Quando Deus gerou seu Filho, não havia nenhuma criatura angelical. É através do Filho que Deus vai criar a criação. Começando por anjos, as galáxias, os planetas. Certo? Então não tinha anjo ali para adorar Deus. Quem é que estava ali para adorá-lo? O seu próprio Filho. Jesus. E você notará que a Bíblia diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.
o Deus e Pai. Então, Deus significa que o Filho adorou o seu Pai. O Deus e Pai do seu Filho. Então, o que o irmão Oliveira está nos explicando é que quando a Escritura fala que o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, quer dizer que quando é que Deus se tornou Deus pela primeira vez? Quando o seu Filho adorou. É tão difícil entender isso. Mas se a palavra Deus significa objeto de oração, quando foi que Deus se tornou Deus? Vamos lá. No princípio era a palavra, certo? E essa palavra estava com Deus. O que João está dizendo com isso? Que quando Deus gerou no princípio a palavra, o que essa palavra fez? O que esse filho fez? Adorou o seu pai que o gerou. O que fez dele o quê? Deus. Então quando diz que a palavra estava com Deus, significa que para que Deus fosse Deus, havia alguém ali para adorá-lo. Então quem que fez de Deus Deus? O seu filho, a sua palavra que foi gerado. Quando Deus no princípio gera a palavra, o que essa palavra faz? Ela que estava com Deus o adora. E agora ele se torna Deus, porque a palavra o adorou. É isso que ele veio estar explicando. Por isso que muitos o detestam ele veio, porque fica tão clara a Escritura com essas implicações que ele nos dá. Não é verdade? E veja, e como eu disse, Justino chamou Jesus o Filho de Deus, certo? Porque João chamava de Deus também. Você viu ali, João 1:1, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra, que é o Filho, era Deus. Era Deus em morfe, era Deus em manifestação. O Filho ali era o Filho na forma de Deus. Por isso que João ali se chamava o Filho também de Deus. E vai repetir isso lá no versículo 18 do capítulo 1. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Quem é esse Deus unigênito? Monogenes Theos. Quem é este aqui? O Filho de Deus. Que João aqui está chamando de Deus. O Deus unigênito. Por que João está chamando Jesus o Filho de Deus unigênito? Porque o Filho foi uma cópia perfeita do seu próprio Pai. Porque ali era Deus mesmo em manifestação, ou como dizia Justino, Deus gerado pelo Pai. Então é isso que Deus unigênito significa. Quer dizer que o Filho foi gerado por Deus para ser um reflexo de si mesmo. Então desde antes da criação, Jesus já era Deus unigênito, porque estava na forma de Deus, manifestando o Deus invisível. É assim que está nos manuscritos antigos gregos. A maioria das Bíblias hoje, algumas até corrige isso e coloca ali o Filho unigênito. Você pode ver. Mas na atualizada, se não me engano, está lá Deus unigênito, que é a forma correta. Alguns depois resolveram mudar. Não entenderam o que João quis dizer com Deus unigênito. Achavam que estava pregando dois deuses, eu acho. Não sei. Então eles resolveram mudar ali as escrituras. Mudaram. Não, vamos tirar esse... Como é que... Deus? Não fica bem. Vamos mudar aqui. Vamos colocar Filho unigênito. Mas não foi isso que João disse. João chamou Jesus de Deus unigênito. Ele não estava falando do Deus Criador, estava falando do seu Filho. E não estava fazendo do Filho um segundo Deus. Estava apenas mostrando o que ele explicou lá no capítulo 1, versículo 1. No princípio estava a palavra, o Deus unigênito, e o Deus unigênito estava com Deus que o criou, e essa palavra era Deus unigênito. Certo? Então, é assim, como eu disse, que estava lá nos textos gregos mais antigos. João não estava com isso pregando dois deuses. João chamou Jesus de Deus em João 1, quando o Filho era apenas ali um halo de luz, em uma forma teofânica humana, porque ele sabia ao mesmo tempo que era a forma visível do Espírito Santo. E agora, quando o Filho assume um corpo de carne, quando esse mesmo Filho estava ali nessa forma, João também volta a chamá-lo de Deus, porque o seu Pai também estava visível naquela forma. Antes estava visível na forma teofânica, agora está visível a todos numa forma humana, carnal. Então veja, durante a infância, durante a adolescência de Jesus, nenhuma obra pôde ser feita. Porque embora Jesus fosse o Deus unigênito, e é só nesses termos que você pode dizer que havia lá Deus na manjedoura, Deus chorando, Jeová orando, porque ali era a manifestação visível do Deus invisível. Era o Deus unigênito ali. Mas a pessoa de Deus mesmo não esteve ali. Então durante a infância, durante a adolescência, esse Deus unigênito não pôde operar nenhum sinal, nenhum milagre, porque a pessoa de Deus aí não estava nele. Mas quando Deus se encarna nesse Deus unigênito, então ele se torna a plenitude de Deus corporalmente. E o irmão Bunny ele explicava que o Filho só poderia tornar Deus revelado e conhecido porque o seu Pai habitou em seu corpo para se tornar então conhecido por meio dele.
porque fora isso, ninguém mais poderia ver Deus. Mensagem Mombrana, Amor, 26 de julho de 56. Agora, eu normalmente explico isso assim, e talvez para o recém-chegado aqui, que nunca me ouviu tentar explicar isso, veja um dom, toda a plenitude de Deus habitou em Jesus Cristo. Então ali se torna realmente Deus, a própria pessoa de Deus encarnado. Nós sabemos disso, ele era tudo. Ele era Deus completo, tanto em teofania, como depois mais tarde em carne. É por isso que no seu livro das Eras, Mombrana disse, Jesus é Deus, ele e o Pai são um. Por que isso? Porque ali agora, naquela forma humana, Jesus era Deus completo. A pomba desceu quando nós pregamos na outra noite, a pomba e o cordeiro, a pomba permaneceu no cordeiro, ela ficou lá. Ele era Emanuel. Deus estava em seu tabernáculo. O Filho de Deus, que era Jesus, era a carne de Deus, um tabernáculo em que Deus habitou aqui na terra. E agora isso era Cristo e Deus que se uniram. Então ele está admitindo que são dois seres ali. Uma é divindade, o outro é o Filho da divindade. Certo? Mais uma vez, isso aqui nos ajuda a entender aquela expressão do Mombrana ali no seu livro. Jesus é Deus, ele e o Pai são um. Por que isso? Porque ambos se uniram. É isso. Cristo e Deus se uniram. E é assim que Deus pode ser visto. Ninguém viu o Pai em momento algum, mas o Filho unigênito o revelou. Claro, e você viu aqui, eu li para você Justino, que disse que Jesus era a única pessoa que podia ver Deus. Vê, em outras palavras, Deus estava em Cristo mostrando a sua atitude para com o povo. Vê o que ele era, o que Deus era, ele estava se expressando através de Jesus, seu Filho. Vê como ele habitou nele, fazendo Jesus e Deus, Jesus sendo o tabernáculo em que Deus estava habitando aqui na terra, um corpo me preparaste, vê? E Deus habitou em Jesus Cristo. E isso fez com que o Pai e o Filho se unissem agora e se tornassem um. Então por que no livro das Eras diz que Jesus é o próprio Deus, e o Pai e o Filho são um? Por que isso? Porque agora você tem o Pai e o Filho se unindo, o Pai habitando no corpo do seu Filho, manifestando tudo que Deus era. Certo, a semente não herdará com a palha, como no princípio Deus habitava só, porque ele era o eterno, veja, nem era Deus, Deus é objeto de adoração. Agora nós vimos quando que Deus se tornou Deus, o Oliveira nos explicou. E o Logos, como chamamos isso, que era o Filho, a palavra que saiu de Deus, isso qualquer um sabe, que esse era o anjo do Senhor, assim explicou Justino, assim. O anjo, a coluna de fogo, ali era o Filho se manifestando. Como anjo, como filho, seja como for. Ali era aquele por meio de quem Deus se tornou conhecido. O Logos que saiu de Deus e depois esse Logos tornou-se carne e habitou entre nós. Agora estamos em São João 1. No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E agora, como ele entregou sua vida por nós, então seu Espírito volta sobre nós. É o que pregamos nos outros cultos, sim? Jesus disse, naquele dia conhecereis que eu estou no Pai e o Pai em mim e eu em vós e vós em mim. O que quer dizer tudo isso, meus irmãos? Estou tentando criar toda uma base para chegar ao nosso tema principal. Porque se aqui uma banda nos explica, João nos explica, que Cristo era o tabernáculo de Deus, agora ele quer que você e eu sejamos o seu tabernáculo. Deus quis se revelar e se tornar conhecido a todos os homens por meio de seu Filho. E agora, na ausência do Filho que está lá intercedendo por nós, como é que ele se torna conhecido agora? Pela igreja. Ele quer fazer de você, do teu corpo, o teu templo, que é o santuário de Deus, um meio por meio de quem ele possa se manifestar e se tornar conhecido. Então Deus ele é conhecido e adorado através da própria exposição que ele corporalmente fez por meio do seu Filho. Vou ler aqui outra mensagem do Oliveira, só para dar mais uma cutucada aqui. Mordomia número 5, pregada por Oliveira 97. Agora aqui estamos olhando para a adoração. Vamos ver aqui então desta vinda daqui, que é a de vermos a Deus, Pai. Agora, na verdade, antes de ser Deus, ele precisa ter alguém para adorá-lo. E uma banda disse, uma luz se formou antes que houvesse uma partícula de poeira estelar. O que essa luz fez? Adorou Deus para fazer dele Deus. Antes que houvesse um sopro de vento, e então ele disse, antes que houvesse um átomo, o qual ele devia ter dito em primeiro lugar, ou uma molécula, ou, há tantas coisas que você poderia dizer enquanto você desce, o que é quase um microscópio pode finalmente encontrar isso? Eu não sei. Então você chega aqui embaixo. Ele tem que ser um pai. E ao mesmo tempo, ele é um pai. Então ele automaticamente se torna Deus. Mas lembre-se disso.
A Escritura diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E a razão pela qual ele sempre coloca aí Deus diante do Pai é com base no fato de que este é o Filho, e ele é subserviente ao Pai, e a paternidade é a divindade. Portanto, é bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele era tudo isso antes de ter um filho. E o filho foi o primeiro que tirou a plena posição do pensamento de Deus, a palavra de Deus. Não somente Deus estava nele plenamente, expondo-se ao mundo de forma corpórea, mas todas as coisas que Deus faz dentro e através do corpo tinha que vir através de Jesus, o Filho, aqui em cima. Então aqui está ele, aqui em cima, e daí vem o Filho, e ele é o Filho de Deus. Sermão do Mombrana, único lugar de adoração. Todavia ele disse: eu escolherei um lugar para pôr o meu nome, e o nome era Jesus. E Jesus é a palavra, São João 1, está certo? Esse é o lugar de adoração, em Cristo, a palavra. Eu venho em nome de meu Pai. Mensagem: tenha fé em Deus, 54, a palavra de Deus é a verdade, esta é a verdade, Jesus Cristo é a palavra manifestada. Certo? Foi manifestado lá em teofania e agora é a palavra, o Logos de Deus manifestado aqui em carne humana. Então, Jesus é a palavra no sentido lato da palavra Logos, que quer dizer palavra ou pensamento expressado. Mas você sabe que Deus, já expliquei isso muitas vezes, não pode ser Logos nesse sentido. Porque Deus não é um pensamento expressado por alguém. Ninguém gerou Deus. Isso equivaleria a dizer que alguém pensou Deus, mas ninguém poderia existir antes de Deus para que Deus pudesse ser pensado. Então ele é Logos, como a Banda falava, mas não dessa forma. Ele é Logos como pensamento, como a mente melhor, que gerou aquele pensamento que foi o seu filho, que é um reflexo de si mesmo. Então Jeová, Deus, precisa ser a palavra de uma outra maneira, no sentido como a palavra original, digamos assim. Ou seja, a mente divina que produz o pensamento, que depois expressa e se torna a palavra falada em si. É nesses termos que você pode dizer que o Pai e o Filho são inseparáveis. Pode você, já expliquei numa outra mensagem que eu preguei lá em Santa Catarina, pode você tirar os teus pensamentos e pôr dentro de uma gaveta e fechar e trancafiar? Pode você separar os teus pensamentos da tua mente? Não tem como. Então pode você separar Deus do seu Filho? Não pode. Ele disse: eu estou no Pai, o Pai está em mim. Mas isso não faz ainda dos dois a mesma pessoa de Deus. Um é Deus e o outro é o Filho. Mas eu volto a repetir, não são dois seres na divindade. A divindade é um ser que se manifesta no Filho e que o próprio Filho se manifesta nesse ser divino que é o seu Pai. Certo? Então veja que Deus, ele enviou o seu Filho exatamente para que o mundo o conhecesse. Mas para que ele mesmo pudesse ser revelado ao mundo através do seu Filho e mostrar que ambos viviam em uma perfeita unidade da qual toda a igreja também tem que se manifestar. Se houve uma unidade entre o Pai e o Filho, foi para que isso servisse de exemplo para que eu e você soubéssemos como que Deus quer também através de nós se manifestar e fazer de nós seus tabernáculos. Para que você seja hoje uma manifestação de Deus para o mundo, como Cristo foi, e é isso que Deus quer fazer agora, através da noiva de Cristo, através da igreja, você tem que estar em unidade com Ele. O que é estar em unidade com Ele? Estar conectado com o seu Espírito e com a sua palavra. É dar amém para a sua palavra, não arrazoar. Não, como é que é? No princípio o Logos estava com Deus, mas esse Logos é o Filho que estava... Não tem esse negócio. Porque logo em seguida, irmão Diógenes, dualista, ali João diz que o Logos era Deus. Então, o tempo todo está falando de Deus, não está falando de um filho ali. É porque você não entendeu. O analfabeto funcional não entende as Escrituras, não sabe ler as Escrituras. Mas o tempo todo aqui, nas Escrituras, é mostrado para nós que Deus enviou seu Filho e que Deus revelou através da sua própria vida quem Deus era, para que todos soubessem que havia uma unidade perfeita entre os dois. Mas ele diz que essa mesma unidade que Deus quis ter e demonstrar através do seu Filho é a mesma unidade que ele também quer ter conosco, através de nós, para que também você e eu possamos ser um com Deus como o Filho era um com Deus. É assim que você tem que entender, mas o unicista não entende. Ele pega aquela palavra um com Deus, quer dizer que Jesus é uma só pessoa, é um só Deus. E não é isso. Você está falando de unidade. Não foi isso que a mamãe disse? Eu li para você ali. Os dois se juntaram e se uniram. Vamos lá, João 17, verso 18 em diante. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus foi enviado. Jesus foi enviado.
E por eles me santifica a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Aqui está orando já por mim, que nem existia naquela época quando ele falou isso. Está orando por você também não estava lá. Ele disse, olha, eu não estou orando apenas por aqueles que estão aqui agora, mas por aqueles que depois vão crer que eu sou o teu filho. Eu já estou aqui antecipadamente orando e apresentando eles, antes que eles venham ao mundo, eu já estou apresentando eles como uma unidade comigo, para que todos sejam um comigo, como tu és um comigo. Isso é maravilhoso. Então você pode se incluir nessa oração aqui, está orando aqui por mim e por você, e você não existia aqui, na forma física, mas nos pensamentos de Deus você sabe que você já existia, não pré-existente. Certo? E não rogo somente por eles, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Então nós vamos ser o próprio Deus em manifestação, sim. Como o Cristo foi. Uma manifestação de Deus, não o próprio Deus. Então o filho diz, o que eu sou agora, uma manifestação de ti, Pai, eu quero que aqueles que creem em mim e que venham e se aproximam de ti através da palavra que tu me deu, que eles também possam ter essa mesma unidade que nós temos, que eles também possam ser um contigo como eu sou um contigo, em unidade. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Então, aqui Jesus está dizendo, o mundo inteiro vai ter que crer e entender e aceitar a ti, através daqueles que depois também vão crer em nós. Que eles possam saber que a unidade é perfeita entre tu e eles, para que tu seja através deles revelado e conhecido e manifestado. Ou seja, Cristo aqui está dizendo, como tu fez de mim um tabernáculo vivo de ti mesmo, que aqueles que irão crer em mim, nessa palavra, também sejam tabernáculos vivos de ti aqui. Tabernáculos vivos teus aqui nesta terra. Então, o que Deus fez, sim, do Filho unigênito, o seu tabernáculo, agora Ele quer fazer de toda a sua igreja o seu tabernáculo sobre a terra. Amém? Você pode dar amém para isso? Então veja, quando Cristo disse que nós deveríamos ser um com eles, com Ele e o seu Pai, assim como eles eram um, então isso significa que assim como Cristo veio para dar a conhecer o seu Pai, nós fomos enviados por Cristo para fazer a mesma coisa que Ele fez, que é tornar Deus conhecido para o mundo, exatamente como os profetas do Antigo Testamento. Depois, através do seu Filho, agora Deus quer ser conhecido no mundo inteiro por meio de quê? De que forma, de que maneira? Através daqueles que se unem a Ele em uma unidade, para revelar-se à igreja, ao mundo. Deus quer ser conhecido pelo mundo através da sua igreja. Para que foi dado o Espírito Santo? 59. Então ele disse, agora espera um minuto, não vos deixarei sem consolo. Lembra que as traduções não vos deixarei órfãos? Que deveria ser o correto, sim. Mostrei para você que é assim que está no grego. Mas infelizmente no Rei Tiago está errado. Lá está comfortless, sem consolo, sem desconsolado, né? Ou inconsolável, sei lá. Você pode traduzir de outra forma. Então, não vos deixarei sem consolo, estou voltando para estar convosco. Portanto, ele disse, as obras que eu faço, vós também fareis. Eu estou aqui fazendo essa obra, sendo um tabernáculo de Deus para que Deus seja conhecido. Então, essa obra que eu faço, vós também fareis, porque o mesmo Espírito que está aqui em unidade comigo vai estar em vocês, para que vocês tenham essa mesma unidade que eu e o Espírito temos. Então, essa obra que eu faço agora, vós também fareis. Vocês também serão tabernáculos de meu Pai na terra, como eu estou sendo agora. O propósito de enviar o Espírito Santo era para Deus continuar através de um grupo de pessoas, para continuamente manifestar Deus ao mundo. Que maravilha! Então o que Deus fez lá na sua forma teofânica, quando Deus gerou seu Filho, e depois repetiu a mesma dose agora da forma, aqui nessa dimensão hominal, carnal, horizontal do homem, agora ainda nessa dimensão ele usou o seu Filho, mas agora quer usar a igreja toda. Quer usar todo o corpo de Cristo para se manifestar ao mundo. Que maravilha, meus irmãos. E como é que eu posso? Isso é grande demais, irmão. Eu não consigo conceber isso. Isso é impossível, não posso. Quem eu sou para ser manifestação de Deus aqui na terra? Basta você ser um filho obediente a Deus, sua palavra, não arrazoar contra ela. Basta você deixar os arrazoamentos unicistas de lado.
que fica dizendo, isso aqui é dualismo, isso aqui é dois deuses. Basta você ser humilde e aceitar a palavra e a doutrina apostólica. E você já vai ter uma chance de Deus habitar em você. E Deus tornar-se conhecido ao mundo através de você. Então, não é somente por meio de um ministro, de um pregador, que Deus pode ser conhecido, mas por cada membro do corpo de Cristo, que o recebeu em sua palavra e que se tornou uma testemunha viva desta palavra. Então, meus irmãos, qualquer membro da sua igreja que esteja aí conectado ao seu espírito e que tenha sido lavado pela palavra, ele está idôneo para representar a Deus aqui. Mensagem a ele ouvir, sem tradução, essa de 58. Deus opera somente através de sua igreja. Aí que está. Ele faz da sua igreja seu tabernáculo hoje. A igreja é a agência de Deus. Deus usou o seu filho para ser o agente da sua criação. E agora ele quer usar a sua igreja para continuar criando através dela. O Rambam nos chamava assim de pequenos messias, pequenos criadores. Nós somos criadores da atmosfera, nós somos criadores de circunstâncias. Deus pode fazer de você uma testemunha dele para criar. Talvez não seja exatamente como ele fez através do seu profeta, criando esquilos e coisas do tipo, um peixinho voltar a ressuscitar, mas aquilo foram sinais apenas para mostrar que Deus ainda está aqui cumprindo a sua palavra. Ele quer fazer de mim e de você seus tabernáculos, para criar, para fazer alguma coisa. Deus quer tornar-se conhecido através de você. Ele disse em um lugar do Evangelho, eu sou a videira e vós sois os ramos. A videira não dá frutos. Ela limpa o ramo e o ramo dá frutos. É verdade que os frutos vêm da videira, mas ela vai usar os ramos dela para que os frutos se manifestem. Então veja, você tem Deus, você tem o Espírito Santo, mas ele precisa desses ramos, que é o corpo de Cristo, para que os seus frutos se manifestem neles. Então a igreja é o ramo em que o Espírito Santo está operando. Belíssima comparação, irmão Branham. Ele fala através dos lábios do pastor, ele opera através das mãos dele, através dos dons divinos, ele assenta o seu corpo com emoções, guiado pelo Espírito Santo, esvaziando-se, deixando o Espírito Santo assumir o controle. Ele traz mensagens, ele vê visões e grandes coisas. Não importa o que seja que Deus o tenha escolhido para ele fazer, se ele se render ao Espírito Santo, ou seja, se ele foi limpo pela palavra, se ele renunciou a todos os credos e dogmas do homem, Deus pode usá-lo. Deus operará através dele ou em qualquer membro de sua igreja. Aí que está. Não é só através do ministro. Qualquer membro da igreja que se renda a esta palavra, Deus pode fazer dele seu tabernáculo, seu templo, para operar, para manifestar-se. Então observe que o ensino do irmão Branham é de que, após Deus ter usado o seu filho como um agente, como um seu representante, estando ali na forma de Deus, agora ele está usando a sua igreja. Deus emorfe na igreja. Em outras palavras, Deus operando no homem para que ele possa ser adorado, para que Deus possa ser adorado e conhecido através do homem, como seu ajudante, sendo o tabernáculo de Deus aqui na terra. Mensagem perseverante de 64. Agora nós cremos ser a Bíblia, a palavra infalível de Deus. Cremos que ela é toda a revelação de Jesus Cristo, revelando-se no Antigo Testamento, pelos profetas. Foi o que eu disse no início. Deus tornando-se conhecido através de seu Filho. Depois foi através do Filho. Cristo Jesus, e nele habitou a plenitude de divindade, corporalmente. Ele foi crucificado pelos nossos pecados, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e voltou aqui novamente no nome ou na forma do Espírito Santo, Deus habitando. Uma vez Deus acima de nós, em Cristo, Deus conosco. Agora, Deus em nós. Agora nós somos tabernáculos de Deus. É Deus que está operando de volta no homem para adorar ou para ser adorado através do homem. Deus quer ser adorado através da tua vida. As igrejas criam estátuas para que Deus possa ser honrado e adorado. Não é isto. Deus nunca ordenou que uma igreja, uma denominação edificasse estátuas, esculpisse imagens, escultura, para que Deus pudesse ser conhecido e adorado. Deus quer ser adorado através de imagens esculpidas de si mesmo, seus filhos. Você é uma palavra lavrada pelo martelo de Deus. Martelo que esmiuça a penha. Você é uma pedra viva. Deus tem lapidado você. Deus tem feito de você uma escultura para que Ele pudesse ser através de você adorado.
Mas o que a falsa religião faz? E pega uma mármore, uma pedra, um gesso, qualquer coisa, e esculpa ali faz uma escultura nisso, numa figura, numa imagem, para que ali aquela imagem seja adorada. Não é isso que Deus quis. Essa é a falsa religião. A verdadeira religião é Deus sendo adorado em imagens esculpidas por Ele mesmo, por mãos dele. Você é uma imagem de escultura esculpida pelas mãos de Deus para que Ele seja adorado através de você. É diferente isso, né? A agência de Deus. Deus não faz nada fora de um homem, sendo o seu agente, o seu ajudante. Graças a Deus. Me sinto religioso aqui, meus irmãos. Vê por que estava faltando luz? Parece que o diabo não queria que nós pregássemos isso hoje. Mas veja, para que alguém seja um agente ou ajudante de Deus, é preciso que ele esteja totalmente submetido, como eu disse, à sua palavra. Quando alguém faz isso, então a deidade pode habitar naquele homem ou naquela mulher. Certo? Não em plenitude, obviamente, como seu filho, mas uma medida para que Deus possa ser adorado e conhecido por meio daquele agente, daquele homem, daquela mulher. Os dons e chamadas são sem arrependimento, pregado em 50. Março de 50, não temos a data, o dia aqui. E um homem é apenas um homem até que ele esteja completamente submetido a Deus. E então a deidade habita nesse homem, o Espírito Santo. Não é um homem, mas é Deus no homem que faz a obra. Então Jesus, quando ele veio, ele era um homem nascido de um nascimento virginal. Sua mãe foi Maria, seu pai era Jeová Deus. Você crê nisso? E então nesse corpo Deus habitou. Deus estava em Cristo reconhecendo o mundo consigo mesmo. Jesus disse, não sou eu que faço as obras, é meu Pai que habita em mim. Ele faz a obra. Amém? E as obras que eu faço, vós também as fareis. Então ali Jesus está dizendo, não fui eu que criou os céus e a terra, mas o meu Pai que habitava em mim. Não fui eu quem redimiu os pecadores, mas foi meu Pai que me enviou. E não serei eu quem vai julgar as nações, será o meu Pai quando ele se encarnar novamente em mim no milênio, no meu corpo físico, outra vez. É Ele que vai julgar, através de mim. Então tudo que nós fizemos é nós? Não, é Deus em nós que faz as obras. Mas veja, Deus somente pode usar o seu filho, porque ele se rendeu completamente ao seu Pai. E da mesma forma que hoje Deus somente pode usar um homem ou uma mulher que esteja totalmente sujeita a ele. Então, veja, Paulo disse que esse mover do Espírito Santo no crente ocorre no seu homem interior, mostrando que o poder de Deus somente se torna operante e eficaz em alguém que passou por uma renovação de vida. Amém? Efésios 3,16, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Este homem interior é o homem transformado, é o homem renovado, é aquela parte de Deus. Mamãe dizia que nós somos também logos, nós somos parte de Deus. Nossa alma, ele diz, nossa alma é uma centelha divina porque é uma parte de Deus. É deste homem interior aqui que Paulo fala, é com esta alma interior aqui, este homem, esse Deus interior com o qual todos nós, por sermos predestinados, eleitos, nascemos, é com isso aqui que Deus trabalha. É aqui que Deus faz de nós seus tabernáculos. Então, atuar como um agente de Deus aqui na terra significa que uma vez que a vida de Cristo esteja aqui se manifestando em nós, isso fará com que se produzam os frutos, porque aí então nos tornamos as ramas da videira. Mas veja, os frutos somente poderão ser manifestados por alguém que experimentou o novo nascimento. O que pensais vós de Cristo? 54. Isso me faz lembrar de muitas dessas antigas e frias igrejas formais onde você os leva, torna os diáconos, faz dedês deles e tudo mais, mas se eles não estiverem com Cristo Jesus e forem nascidos de novo pelo batismo do Espírito Santo, eles nunca crerão em um Deus sobrenatural. E nem muito menos um Deus sobrenatural vai poder se manifestar através deles. Não há nada com que acreditar. Eles estão mortos para começar, apenas obtiveram uma forma de piedade. Obtiveram uma forma de piedade, mas negando o seu poder. Isso é exatamente correto. A melhor coisa a fazer é limpar o ninho e começar de novo. Isso mesmo, em vez de levá-los por carta e adesão, leve-os para o altar e ore até que Deus ponha os seus nomes no livro da vida do Cordeiro. Então eles permanecerão lá. Então eles produzirão frutos quando nascerem de novo do Espírito de Deus.
E veja, a menos que alguém morra para si mesmo, ele jamais pode produzir fruto algum. Certo? Tem muitas notas aqui, mas talvez eu não leia tudo aqui para comentar. Só mais alguma coisa aqui? Mensagem porque antes que você possa nascer, você tem que morrer. E algumas pessoas morrem de forma muito horrível. Elas chutam e berram, gritam e continuam, mas a menos que um grão de trigo caia no chão e morra, ele permanece só. Se você deseja produzir frutos, morra para si mesmo. E para a sua própria teologia feita pelo homem, nasça de novo do espírito da ressurreição. Isso mesmo. Livre-se do velho espírito de egoísmo e da secura que está em você. Assuma a nova vida. Amém. Então vejo dizer que nós somos agentes de Deus significa que Ele assumirá tudo o que somos para que por meio de nós o seu poder seja manifestado. Deus quer usar as nossas mãos, Deus quer usar os nossos olhos, Deus quer usar nossa língua, nossos lábios, nossos ouvidos, tudo que nós possuímos para que Ele possa dar frutos através de nós, através daquilo que Ele nos deu. Então Deus não pode dar frutos sozinho, assim como uma banda que nos explicou, a videira não dá frutos por si mesma, mas é necessário os galhos, os ramos, para que então a videira produza. Então, da mesma maneira, Deus ele quer usar os seus agentes para, por meio deles, manifestar e produzir os seus frutos, para que nós sejamos seus tabernáculos aqui na terra. A cura da filha de Jairo, de 55, o reino de Deus se encontra dentro do ser humano. Agora, Jesus disse em um lugar, eu sou a videira e vós sois os ramos. A videira não pode dar frutos, os ramos da videira produzem frutos. Deus não pode dar frutos de si mesmo, tem que tomar a igreja. É isso mesmo. Ele precisa tomar você como ramos para dar frutos, fazer do homem a sua agente. E quando vocês, os ramos, estão rendendo frutos para a videira, então o fruto surge. Vê o que eu quero dizer? Deus quer as tuas mãos, Ele quer os teus olhos, Ele quer a tua língua, Ele quer os teus lábios, Ele quer os teus ouvidos, quer as tuas mãos, os pés, para que Ele possa produzir frutos através de você. Então Deus derrama a sua energia, o seu espírito sobre nós, para poder fazer de nós os seus tabernáculos sobre a terra. Deus guarda a sua palavra, 57, quando ele foi embora, suas obras deveriam ser realizadas em sua igreja, até ele retornar, isso mesmo, ele disse, nós somos a videira, somos os ramos, ele é a videira, isso está certo, capítulo 15 de São João, eu sou a videira, vós sois os ramos, e todo ramo que produz fruto é podado, reparado e purgado, para que ele traga mais. Mas o ramo que não dá frutos é arrancado. Agora, são os ramos que trazem os frutos, não a videira, então nós... A igreja, somos deixados como os ramos. Então os teus olhos e os meus olhos são os únicos olhos que Deus tem na terra. Os teus lábios, os meus lábios são dele. É o ramo dele. Ele o energiza para produzir frutos. E os nossos ouvidos são os seus ouvidos. Nossas mãos para fazer o bem são as mãos dele. Nossos pés são os seus pés para nos levar à igreja e fazer o bem. Bem-aventurados os pés que trazem as boas novas e tudo isso. Nós somos a sua videira. Ele apenas derrama a sua energia em nós. Que maravilha, irmãos. Amém? Tem muito mais coisa aqui para ler e comentar, mas eu estou satisfeito aqui. Depois você pode baixar o texto e ler. Mas espero que você tenha entendido. E que isso não fique apenas em teoria. Que realmente você possa ser as mãos de Deus, né, para tocar em um necessitado e orar por ele. Que os teus lábios possam ser os lábios de Deus, para que por meio da tua boca saiam palavras de vida para alguém que talvez esteja triste, lânguido, desanimado. Sim, que Deus possa usar você para trazer vida, possa trazer luz onde há trevas, onde há escuridão. Ele quer usar você para isto. Mas para isso você tem que se render primeiro. Se renda a sua palavra, seja a palavra, seja gerado dela, para que então você possa ser luz para os outros. Amém? Tenha certeza de que você tem Deus em você primeiro, antes de você querer revelar Deus nos outros. Não tente apenas revelar Deus apenas com uma informação intelectual na tua mente. Que isso vá além do intelecto. Que isso realmente seja energizado, como disse o Umbanda. Que essa palavra se torne viva em você, através da prática, começando pelo teu próprio lar. Amém? Comece pela tua própria família. A tua família tem que ver que você é uma parte de Deus. Você tem que ser uma parte de Deus aí para a tua família. Se você conseguir isso, então você vai conseguir ser fora disso. Certo? Amém. Eu espero que essa palavra tenha ajudado você. Vamos falar com o Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra e agradecemos por tu ter nos ajudado e dar-nos tempo para isto.
Muito obrigado, Senhor. Nós pedimos essas bênçãos sobre nossas vidas. Nós queremos, se é um desejo teu, nós também queremos isso. Ser teus ramos, para que tu possas dar frutos através deles. Que tu possas, Senhor, usar nossas vidas como o seu tabernáculo, para que os nossos lábios, nossos pés, nossas mãos possam ser instrumentos usados por ti para abençoar outras vidas, ou para alcançar outras vidas, ou para que as mesmas possam te conhecer através de nós. Aqui estamos, Senhor, para o teu serviço. Limpa-nos, remova de nós o que precisa ser removido, tira de nós o que precisa ser tirado, para que nós sejamos moldados, aperfeiçoados, para sermos teu tabernáculo aqui na terra, Senhor. Porque tu queres ser conhecido, hoje entendemos mais uma vez, através da tua igreja. Nos ajude nisso, Senhor. Por nós mesmos, humanamente, não podemos. Mas cremos que tu queres fazer isso. E aqui estamos, Senhor, nos rendendo a ti. Ajuda os teus filhos, Senhor, que haja uma rendição completa, que haja um avivamento verdadeiro e genuíno, e que permaneça, não por algumas horas e um tempo reunido em oração, mas que seja um avivamento constante, dia após dia, que dia após dia possamos ser teus tabernáculos. Não apenas em um local específico, num tabernáculo, numa igreja, mas em onde estivermos, em nossos lares, local de trabalho, onde estivermos, que possamos ser esse tabernáculo onde tu queres se revelar e se tornar conhecido para o mundo. Ajude-nos, Senhor. Toma-nos nas tuas mãos e faz de nós o que tu quiser. Assim pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus.